Boa noite. E não é que o fim de semana de encerramento das Olimpíadas ainda nos trouxe mais vitórias emocionantes e uma festa de despedida tão bonita quanto a de abertura e ainda mais alegre? Nos deu orgulho mesmo, mas sem alienação. Já falamos aqui sobre os gastos e prejuízos que o país teve com o evento, usando na estrutura, nas obras, dinheiro público que deveria ser empregado em saúde, educação e segurança de que tanto carecemos. Mas eu acredito que a matéria-prima dos jogos é o caminho para melhorarmos tudo isso. O esporte que, incentivado por políticas públicas e pelo poder privado, aliado à educação escolar, pode fazer maravilhas por outros milhares, milhões de Isaquias, Rafaelas, Maicons. Mas isso não pode ser feito só em época de Copas e Olimpíadas. Tem que ser permanente, desde a base da educação infantil. É o que podemos e devemos exigir de nossos políticos. E que tal já fazer isso com os candidatos a estas eleições? Já vamos mostrar as propostas de mais um na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. E ainda nesta edição, você vai ver que o Brasil teve a melhor colocação de todas as Olimpíadas de que já participou. Aguarde. Um homem armado com um facão assustou os participantes de um comício em Miraí, na Zona da Mata. A confusão quase terminou em tragédia depois que um policial militar jogou a viatura contra os manifestantes. A confusão foi durante o comício de um candidato a prefeito da cidade na tarde desse domingo. Moradores registraram o momento em que um homem armado com um facão apareceu no evento e começou a ameaçar as pessoas. Ele estava acompanhado da mulher e, em determinado momento, usou um cavalo para intimidar os manifestantes. As primeiras informações são de que o homem seria de um partido contrário ao do candidato que fazia o comício. A polícia militar foi chamada e os moradores flagraram o momento em que o PM que dirigia a viatura jogou o carro contra a população. 2 pessoas aparecem agarradas no capô da viatura em movimento. A informação é de que uma delas é a esposa do homem que estava com o facão. O caso está sendo investigado. De acordo com a Polícia Militar de Leopoldina, que é a responsável pela região, a mulher e a filha do homem que estava com o facão é que se jogaram sobre a viatura. A PM ainda está aguardando depoimentos para saber por que elas teriam feito isso. Foi registrado um boletim de lesão corporal simples. Bandidos se deram mal depois de roubarem uma agência do Banco do Brasil nessa madrugada em Felixlândia, na região central do estado. É a mesma agência onde na semana passada o gerente foi feito refém e teve explosivos amarrados no corpo pelos bandidos que levaram dinheiro do banco. Dessa vez, os criminosos detonaram caixas eletrônicos, trocaram tiros com a polícia, foram perseguidos e 4 acabaram presos numa ação da PM e da Polícia Rodoviária Federal. A agência fica exatamente embaixo do pelotão da PM de Felixlândia, mas os militares estavam fazendo a segurança na festa do Jubileu de Nossa Senhora. Eles foram acionados e ainda surpreenderam os criminosos na porta do banco após explodirem os caixas. 5 homens armados e encapuzados desembarcaram de um Renault Duster e começaram a atirar na direção do quartel. Bandidos que estavam em um outro carro dispararam contra os militares que chamaram reforços. A quadrilha fugiu em direção a Belo Horizonte. O Duster foi encontrado abandonado numa estrada da região. 4 suspeitos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal em outro veículo na BR-040. Com eles foram encontrados R$41 mil. Foi feito um cerco e bloqueio em toda a região na procura dos infratores. Desse modo, nós conseguimos localizar os 2 veículos que tinham sido utilizados naquele momento, que era uma Renault Duster e uma Palio Weekend. Esses 2 veículos haviam sido tomados de assalto na cidade de Contagem. E tivemos uma terceira informação que haveria um veículo Sonata dando cobertura. Conseguiu localizar o veículo com os 4 ocupantes. Na ocorrência inicial, em Felixlândia, foi feito o disparo de arma de fogo. E a gente não conseguiu ainda localizar essas armas. Então, possivelmente, a gente acredita nessa história de que hajam mais envolvidos. 3 dos presos já tinham passagens por roubo, tráfico e direção perigosa. Os outros assaltantes continuam foragidos. A Polícia Civil apresentou uma estelionatária que aplicava o golpe do seguro premiado no sul do estado, em São Paulo e aqui na capital. A mulher de 45 anos foi presa 5 meses após ser denunciada por um casal de idosos da zona sul de Belo Horizonte.
Segundo a polícia, Valdirene da Silva Costa se passou por corretora de seguros e convenceu o casal a entregar a ela cheques no valor de R$ 3.500 para a quitação de débitos de uma apólice de seguro, que daria direito a um prêmio de R$ 21 mil. De acordo com o delegado, o casal desconfiou da história logo após entregar os cheques e acionou a polícia. As investigações revelaram que Valdirene agia da mesma forma desde 1997, o que rendeu a ela uma ficha criminal de 18 páginas. Ela tem acesso a informações privilegiadas de pessoas que têm seguros efetivos, visita essas pessoas, as pessoas que elas visitam em específico, suas vítimas, alvos, são idosos. A gente tem informações que ela recebeu informação de uma cooperativa de seguros. Nós estamos investigando as cooperativas que ela tinha ligação, porque a gente sabe que corre uma lista, né, com vários assegurados que é repassado para esses corretores lícitos que trabalham corretamente, mas para pessoas também criminosas como essa autora que nós estamos apresentando. A expectativa da Polícia Civil agora é de que a divulgação da imagem da suspeita possa levar a denúncias de outras vítimas. Termina na quarta-feira que vem, dia 31, o prazo para quem trabalha com carteira assinada sacar o abono do PIS/PASEP. Muita gente ainda não foi pegar o dinheiro e nem sabe se tem direito ao abono de um salário mínimo. Veja se é o seu caso. Quem aí sabe o que é PIS/PASEP? Cara, eu nem sei direito isso. O PIS/PASEP é um abono de um salário mínimo pago pelo governo federal ao trabalhador de baixa renda. Só que muita gente que tem direito ainda não foi buscar o dinheiro. Até agora, 73 mil trabalhadores e 14 mil servidores públicos em Minas Gerais não sacaram o benefício, referente a 2014. E olha que o prazo foi até prorrogado, de 30 de junho para 31 de agosto. Cerca de 76 milhões de reais estão retidos. Quer saber se você tem direito? É preciso ter trabalhado por pelo menos 30 dias e ter um registro no PIS ou PASEP por pelo menos 5 anos. Sua remuneração deve ter sido em média de até 2 salários mínimos mensais. Para receber, é necessário também que a empresa tenha entregue ao governo a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais pelo Empregador. E se ela não tiver repassado, hein? Se faz necessário que o empregado procure a empresa para que ela faça a correção e ele possa receber o benefício. A empresa faz uma retificação da RAIS para que o trabalhador receba tal benefício. Para os casos que a empresa não informou corretamente, se paga no próximo calendário do outro exercício. E como é o pagamento? Para quem trabalha para empresa privada, é feito na Caixa Econômica Federal através do cartão do cidadão. Para quem trabalha para órgãos públicos, é feito no Banco do Brasil, no atendimento presencial. Se passar da data para receber, ele é devolvido aos cofres públicos, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, para pagamento de demais benefícios no futuro. O abono salarial referente a 2015 já está sendo liberado também. O pagamento começou no dia 28 de julho deste ano e vai até 30 de junho de 2017. Os requisitos para ter direitos são os mesmos, mas houve uma mudança na forma de calcular o valor do benefício. O pagamento é proporcional de acordo com o número de meses trabalhados. O calendário de pagamento do PIS é definido de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Já o do PASEP é por meio do final do número de inscrição. Seu José Geraldo estava perdido quanto ao benefício. Ele tirou as dúvidas e agora já sabe como e quando vai receber. Vai estar tudo beleza. Vai receber? Vai, graças a Deus, tá bom. O trabalhador que quiser saber se tem direito a receber o abono pode consultar no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Anote aí, abonosalarial.mte.gov.br, ou a pessoa pode ir até a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego aqui na capital, que fica na Rua Curitiba, 832, segundo andar, no centro da cidade. 2 bandidos foram presos depois de cometerem uma série de roubos em Belo Horizonte. Eles estavam numa moto em atitude suspeita e foram cercados pela PM no bairro Cachoeirinha. Os suspeitos até tentaram fugir dos militares, mas não conseguiram ir longe. Depois que foram detidos, eles levaram a PM até um apartamento no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano. Lá foram encontrados vários produtos roubados: celulares, roupas, óculos, perfumes, relógios, capacetes, patins, rádios de carro, R$200 em dinheiro, dólares e euros. Diogo dos Reis Moreira, de 29 anos, e Nivaldo Ferreira dos Santos Júnior, de 25, foram reconhecidos por uma das vítimas que teve o celular roubado.
A polícia acredita que eles furtavam residências e praticavam assaltos à mão armada contra motoristas no trânsito. Eles foram presos e levados para a central de flagrantes. Uma academia de ginástica e uma autoescola foram alvo de assaltantes nessa manhã em Belo Horizonte. Os funcionários começaram a semana assustados com a violência. O homem entra na autoescola e anuncia o assalto. Alunos e instrutores são feitos reféns na cozinha. O ladrão pede a chave do carro de uma das funcionárias. Ela se recusa a entregar, mesmo com todas as ameaças do bandido. Uma outra vítima escutou tudo. Como ela continuou resistindo, ele disse que ia começar a matar pessoas. Ele falou, eu vou começar a matar gente aqui. Quem quer ser o primeiro? E ele era bem frio, ele não estava com medo, ele estava bem ciente do que ele estava fazendo. Depois que conseguiu a chave, o bandido sai tranquilamente e entra no carro da vítima, um Palio preto. Pouco antes do crime, testemunhas viram o suspeito passando por 2 vezes em frente ao local, neste carro vermelho. O assalto foi a esta autoescola do bairro Nova Pampulha. A dona do veículo não quis gravar a entrevista. O marido dela disse, sem mostrar o rosto, o sofrimento que ela passou. E minha esposa ficou muito nervosa na hora, né? Não queria entregar a chave, a reação, né? E ele começou a ameaçar, me dar a chave, vou atirar. E no nervosismo ele sacou a arma, né? Ela achou que ele ia dar nela um tiro e acabou passando a chave. Seu Adão é dono de uma loja de materiais de construção no mesmo bairro e coleciona histórias de assalto. Arrombamento de portas, teve assalto à mão armada, me prenderam dentro da loja na hora que eu estava fechando. Levei coronhada na cabeça de saiu bastante sangue. Assalto também na região noroeste da capital. Desta vez o alvo foi uma academia que fica nesta rua, no bairro Glória. Segundo os donos do local, os bandidos chegaram em um táxi que teria dado cobertura durante toda a ação criminosa. Um cliente se prepara para deixar a academia quando é surpreendido por um dos 4 assaltantes. Ele é agredido. Sob a mira de 2 revólveres, outros alunos e uma funcionária são feitos reféns e levados para os fundos do estabelecimento. As câmeras não registraram, mas os ladrões levaram alianças, celulares, carteiras e chaves de todas as pessoas que malhavam. Apesar da presença da polícia no local após o crime, a sensação de insegurança pelas ruas do bairro continua. Assalto, muita violência. Infelizmente, nós estamos à mercê desses bandidos. A coisa não está boa, não. Bom, o Jornal da Alterosa começou na sexta-feira e continua nesta semana a mostrar o perfil de cada candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Esta é uma oportunidade para você, eleitor, saber mais sobre eles e decidir o seu voto. Délio Malheiros é o candidato desta segunda. Délio Malheiros, de 55 anos, nasceu em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Mudou-se para Belo Horizonte aos 16 anos para estudar. Tornou-se advogado em 1989 e resolveu dedicar-se ao direito do consumidor. Foi o primeiro coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas. É casado e tem 2 filhos. Entrou para a política em 2004 como vereador de Belo Horizonte. Deputado estadual em 2006 e 2010. Em 2012 foi eleito vice-prefeito. Agora concorre à prefeitura pela coligação BH Segue em Frente, tendo como vice Josué Valadão. Nós vamos dar continuidade em todos os bons projetos que nós já começamos ou terminamos na nossa gestão. Vamos ampliar as vagas das UMEIs, que são escola modelo para o Brasil. Vamos construir a nova rodoviária. Vamos substituir toda a iluminação da cidade por lâmpadas LED mais econômicas e mais eficientes, melhorando a segurança. Vamos colocar para funcionar o Hospital do Barreiro, que nós construímos, o último hospital 100% SUS, construído em 70 anos. Vamos construir 77 novos centros de saúde e 2 UPAs. Queremos também melhorar toda a mobilidade, com um novo MOVE que nós vamos construir na Avenida Amazonas. E fazer as obras que a cidade precisa. Inclusive, terminando a Via 710, que já começamos, vamos ampliar ainda mais o atendimento da população na escola fundamental e vamos impulsionar o turismo em Belo Horizonte com o título que nós conseguimos da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade. Está se sentindo fraco, com pouca disposição e qualquer resfriado já te coloca para baixo? Então você vai ver agora na coluna Viver Bem desta segunda os alimentos que ajudam a melhorar a nossa imunidade e aumentam a capacidade do nosso corpo
de combater as doenças. Para ficar longe das doenças é preciso ter a sua imunidade alta. E é claro, a alimentação tem um importante papel nesse sentido. Sobre isso eu converso com a nutricionista Débora Querubino, que separou aqui alguns alimentos que vão dar aquela turbinada na nossa imunidade. Exatamente. São eles os vegetais folhosos verdes escuros. Então nós temos aqui a couve, né? O ácido fólico está muito rico presente nele, assim como no brócolis. E o ácido fólico ele é nutriente que aumenta, por exemplo, a produção de glóbulos brancos, né, que são as células de defesa do nosso organismo. Então é importante estar consumindo sempre. Temos aqui o selênio, que está ilustrando na castanha do Pará, que funciona como um antioxidante natural. Então ele combate, por exemplo, a ação de radicais livres, né? Então previne aí doenças. Temos também o ômega 3, presente aí nas nozes, também que funciona como um anti-inflamatório natural e também poder cicatrizante. Temos também aqui o famoso alho, né, que funciona como um antibiótico natural, que tem uma propriedade que é a alicina. Então é bom pelo menos um dente de alho aí estarmos consumindo ao longo do dia. Temos também o pólen, que também é outro anti-inflamatório natural. Então é bom a gente estar consumindo iogurte, por exemplo. E temos a vitamina C, presente nas frutas cítricas. Trouxe aqui a laranja e o limão. E essa vitamina C, ela é importante associar junto com as leguminosas. Aqui o grão de bico, por exemplo, e a soja, que é rico em zinco, também aumenta as células de defesa e aumenta, por exemplo, a absorção do ferro, evitando, por exemplo, a anemia. E qual que é a frequência e como devemos consumir esses alimentos? É importante a gente consumir pelo menos uma porção de cada grupo ao longo do dia. Então hoje, por exemplo, um alho, né? Amanhã castanha e nozes, frutas cítricas, pelo menos um de cada. Ok, obrigada pelas informações. E dicas como essa você tem no site viverbematé100.com.br. O Jornal do Alterosa mostra agora um exemplo de solidariedade entre mulheres. Foi criada no Facebook uma página em que voluntárias se dispõem a cuidar dos filhos de mulheres que querem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. São as mães do Enem, que já tem mais de 200 voluntárias em todo o país. É só começar a estudar. Oi, já tô indo. É assim a rotina de Arlene, que está no 7º período de serviço social e, além de Pedro, de 5 anos, é mãe de Andrew, de 13. Situação que só não a tirou da faculdade por uma ajuda valiosa. É minha mãe, né, que me incentivou desde o começo a fazer o vestibular, ingressar no curso universitário. Quando eu tô para a faculdade, no horário do meu estágio, ela que olha meu filho, né? Só que não é toda estudante que tem esse apoio dentro de casa. Algumas acabam, inclusive, perdendo aulas e provas por não ter com quem deixar as crianças. Foi pensando nisso que um grupo de mulheres se reuniu por meio das redes sociais para dar uma mãozinha para mamães que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em novembro deste ano. A página tem milhares de curtidas e quase 200 voluntárias em 15 estados, 7 em Minas. Mulheres dispostas a cuidar dos filhos dessas mães no Enem, nos dias de prova. Entre elas, a Arlene. Imediatamente eu me identifiquei, né? E falei, nossa, que ótima ideia, vou voluntariar. A idealizadora do projeto, que mora em Santos, São Paulo, explica que é levantado o perfil de cada voluntária. Tem voluntárias que preferem ficar com bebês, tem voluntárias que preferem ficar com crianças maiores, que já sabem usar banheiro, que já sabem comer sozinha. Fernanda diz ainda que o Mães no Enem tem assessoria jurídica e psicológica e que as candidatas a voluntárias precisam apresentar documentos que serão analisados com cuidado. Então qualquer mulher que queira ser voluntária, ela deve entrar em contato com a gente pelo e-mail maisdoenem, né, @gmail.com, solicitando uma ficha de cadastro. A gente envia para ela a ficha de cadastro. Ela preenche, é necessário mandar cópia de documento, comprovante de residência, porque nós estamos lidando com crianças, então todo cuidado é pouco. Bacana, uma corrente do bem, né? Nos Jogos Rio 2016, o Brasil teve o melhor desempenho de todas as Olimpíadas das quais já participou, apesar de abaixo do que esperava o comitê do país, que era de que a gente ficasse entre os 10 primeiros. Mas já foi um grande feito ficar apenas 3 posições abaixo. Nossa melhor colocação entre as nações participantes ainda era a da primeira edição em Antuérpia, há 96 anos. Em 1920, na estreia do Brasil nas Olimpíadas, o país ficou em 15º lugar com apenas 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.
Desde então, só na de 2004, em Atenas, o Brasil chegou perto disso, ficando em 16º lugar com 10 medalhas, 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Nestas Olimpíadas em casa, nossos atletas conquistaram 19 medalhas, 7 de ouro, com Rafaela Silva no judô, Thiago Braz no salto com vara batendo recorde olímpico, Robson Conceição no boxe, Martine Caena na vela, Alisson e Bruno no vôlei de praia masculino, o futebol masculino com a conquista inédita e o vôlei masculino, agora tricampeão olímpico. Tivemos 6 de prata, com Felipe Vu no tiro, Diego Hipólito na ginástica, Arthur Zanetti na argola, Ágata e Bárbara no vôlei de praia feminino, Isaquias Queiroz na canoagem individual e Erlon e Isaquias na canoagem dupla. E ainda 6 de bronze, com Maiara Guiar no judô, Rafael Silva também no judô, Arthur Nori na ginástica, Poliana Okimoto na maratona aquática, Maicon Andrade no taekwondo e Isaquias Queiroz, que foi o primeiro brasileiro a conquistar 3 medalhas numa mesma edição dos Jogos Olímpicos. Que o esporte se fortaleça no país para que a gente melhore, né? A nossa edição de hoje termina aqui. Boa noite para você, uma ótima semana e até amanhã. Tchau.